Abram a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2. Assim diz a palavra de Deus: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Vamos repetir? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa palavra e nos dar um recado santo para as nossas vidas nesta noite. Você pode imaginar uma grande porta, uma porta importante que abra caminhos, entradas para um recinto especial. Se você olhar os recintos mais importantes do mundo, sempre há uma entrada e ali há uma porta. A porta é o acesso das pessoas àquele lugar. É um dos lugares mais importantes do recinto. Você sabe o que é uma dobradiça? Dobradiça é aquela peça que faz a junção da parte fixa da parede à parte móvel da folha da porta que se abre. O que acontece com uma porta cuja dobradiça está enferrujada? Não abre. O que acontece com uma porta cuja dobradiça quebrou? Não abre. E quando a dobradiça tem problemas, às vezes a porta abre e fecha, mas não abre e fecha direito. Portanto, o poder de uma peça pequena resulta no desempenho de toda aquela peça maior, de toda aquela parte maior. Eu poderia afirmar que uma simples dobradiça encerra o trânsito das pessoas naquele recinto, não saem ou não entram. A nossa vida tem semelhança a essa analogia. Às vezes somos dotados de muito poder, de muita importância, mas um simples problema pequeno em nossa vida nos impede de exercer a plenitude de toda a nossa vida, no que tange a trabalhar, servir a Deus, cuidar da família. Tenho conhecido homens e mulheres poderosíssimos que estão totalmente amarrados, travados, fechados, inertes, ociosos, porque algo neles os impede de exercer toda essa plenitude. Queridos, Deus tem dado a você sabedoria, capacitação, e muito embora às vezes nós subestimamos nossa vida e nos achamos até limitados demais, eu afirmo aqui que Deus te fez com capacidade para que você pudesse prover meios de abençoar sua vida e os seus. Eu posso ver em você autoridade para isso, capacidade para isso. Mas muitos de vocês estão parados, muitos de vocês estão improdutivos, alguns vivendo a 50%, a 30%, a 10% da sua real capacidade de fazer as coisas. Eu tenho visto homens simples fazerem coisas admiráveis e tenho visto homens e mulheres super capacitados não fazerem nada. Às vezes não entendemos porque ficamos tão improdutivos, porque fazemos tão pouco, se temos tanto para dar. E alguns de vocês sabem que têm para dar e não conseguem dar, porque há uma dobradiça emperrada que lhes atrapalha. Às vezes coisas simples, às vezes coisas da nossa boca, do nosso pensamento, dos nossos atos, coisas pequenas da nossa vida, como uma dobradiça, emperram nossa vida. Temos às vezes alguns defeitos que não são defeitos de fabricação, porque Deus nos fez perfeitos, mas nós adquirimos essa imperfeição na nossa caminhada e precisamos corrigi-la para poder voltar
ao normal. O tema da nossa mensagem da noite parece um pouco estranho. O tema é bife e batata assada. Eu me lembro uma vez, no começo de casado, já faz muito tempo, que eu e a Mônica trabalhamos muito naquele dia, era um dia cansativo, e desde cedinho estávamos fora. E quando voltamos para casa, eu estava com muita fome, e eu gosto muito de comer bife com batata assada. E eu precisava ir para a igreja. Não era pastor ainda. E ela fez lá rapidamente o bife com a batata assada. Mas eu estava muito cansado. Ela também. E eu gosto de um bife assim, mal passado. Com batata fica ótimo. Mas o bife daquela noite era uma sola de sapato. Estava duro, de tão passado que estava. Parecia um couro endurecido. Eu não fui cuidadoso. Eu era imaturo. Eu era ainda desacostumado a delicadezas. E me lembro de ter feito referência sobre aquela sola de sapato. E não foram assim elogios, mas foram palavras inadequadas, foram palavras brutas, foram palavras de mau gosto, de uma inspiração que não é própria de uma pessoa delicada. Não preciso dizer para você que aquela sola de sapato foi parar na lata do lixo. E nós tivemos ali um momento difícil. E naquela troca de palavras, você aprofunda mais ainda a sua indelicadeza. Aprontei-me e fui para a igreja. Fui para a igreja como se tivesse normal. Tudo bem. Saudei a todos, entrei, sentei e ouvi a palavra. Uma bonita palavra. E quando terminou a palavra, o pastor diz assim: agora vamos ter um momento de oração. Deus vai falar com cada um de vocês. E o Espírito de Deus vai visitar as vossas vidas. E vocês sairão daqui abençoados. O pastor nos chamou a todos e nós fomos à frente e dobramos os joelhos e começamos a orar. E aí começou o meu problema. Quando me ajoelhei, me senti mal. Quando me ajoelhei, me senti desconfortável. E eu não consegui entender o que estava acontecendo comigo. O Espírito de Deus falou no meu coração assim: levanta, vai lá para a tua casa e diz lá para a tua mulher que você errou. Você vai lá para casa agora e diz que você foi bruto, que você foi inconsequente, imaturo, e ela vai te perdoar. E eu ali ajoelhadinho, dizia: Deus, era uma sola de sapato, sim. Eu gosto de bife mal passado. E era tão duro que não dava para comer, nem mastigar. Me voltava para orar de novo. O Senhor disse: levanta e vai para casa. Vai lá e diz que você errou, que você é imaturo e que você foi grosso. Eu disse: Deus, eu não vou porque tenho razão. Eu gosto de carne mal passada e ela sabe que eu gosto de mal passado e ela fez de propósito porque eu não gosto de bife duro. Deus me visitou no coração e diz: levanta e vai para a tua casa e diz que você é imaturo, que você é criança, que você é agressivo e violento e pede perdão. Eu disse: deixa eu orar primeiro. Ele diz: levanta. Eu disse: só uma oraçãozinha, eu vou esperar a unção, eu vou esperar o amém, eu vou esperar a bênção final. Eu disse: levanta e vai. Tá bom. E eu saí sem acabar a ministração e voltei para casa, no carro, dizendo: eu gosto de bife mal passado. E ela sabe que eu gosto de batata assada com bife mal passado. Mas quando eu cheguei, Deus tinha mandado voltar e dizer aquelas coisas. E quando eu comecei a dizer, ela veio ao meu encontro e quase não precisava dizer. Porque quando você
se predispõe a se humilhar, a ter humildade, a ter reconhecimento, quando você tem a capacidade de olhar para você e consertar a dobradiça, a tua vida muda. Nunca me senti tão bem com um gesto de humildade a que me submeti. A dobradiça foi arrumada. Naquela noite eu pude me ajoelhar e tive comunhão com Deus e fui abençoado. Os dias seguintes, senti muita paz no meu coração. O livro de Jó conta uma história de um homem abençoado de Deus e que Deus permitiu que ele fosse por um tempo tocado para mostrar para o diabo que ele era um homem de Deus, que nada poderia acontecer com ele de forma que tirasse a sua fé, a sua crença, a sua comunhão com Deus. E todos nós conhecemos a história de Jó. Ele perdeu todas as coisas, o seu corpo se enfermou e ele nunca conseguia deixar de glorificar a Deus, de reconhecer em Deus o seu amor, o seu poder, apesar do sofrimento. Foi afligido e é uma das histórias mais importantes que você encontra na palavra de Deus registrada no cânon, de um homem que perdeu tudo. Às vezes nós lastimamos por perder alguma coisa. Ele perdeu tudo: a mulher, a família, os empregados, tudo. Mas há um tempo que Deus está conversando com ele, e ele conversa com Deus, e há uma troca. E Deus sempre dizia a Jó de que ele era o soberano, nele estava o comando de todas as coisas. E Jó, na sua humildade, reconhece isso. E diz essa palavra que nós lemos no capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Mas um pouquinho antes dele dizer essas palavras, você encontra no capítulo 40, versículo 15. Leiam comigo. O texto diz: olha o bimonte. O bimonte nada mais é do que aquele animal que nós conhecemos como hipopótamo. Ele não pode ser domado, nem domesticado. Leiam comigo 40, versículo 15. Contempla agora o bimonte, que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, ele move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como as barras de ferro. O Senhor está dizendo para Jó como é o hipopótamo. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus, o que fez e proveu da sua espada. E ele começa a dizer, Deus diz assim, o hipopótamo, versículo 21, deita-se debaixo das árvores sombrias no esconderijo dos canaviais e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Poderiam porventura caçar a vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Deus está dizendo a Jó assim, alguém pode mexer com o hipopótamo? Ele está descrevendo o animal. Você pode lembrar dele. Poderá pescar o anzol, o leviatã? Leviatã é o crocodilo, não é nem o jacaré, é aquele grande crocodilo. E ele começa a dizer para Jó, podes pôr uma corda no seu nariz? Ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Ele está dizendo assim, Jó, dá para falar com o crocodilo? Dá para cochichar? Diz assim no versículo 5, brincarás com ele, como se for um passarinho, ou prenderás para as tuas meninas?
O crocodilo não é domesticável. Não dá para brincar com ele. Não dá para colocar no apartamento. Não dá para cochichar com ele. O Senhor está dizendo para Jó: os teus companheiros farão dele um banquete ou repartirão entre os negociantes? Não dá nem para vender. Não dá para levar na loja. Versículo 7. E tirás a sua pele de ganchos ou a sua cabeça de arpéus de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal entenderás. E ele começa a dizer para Jó sobre o crocodilo. Ele fala: poderá alguém pescar o crocodilo? E ele começa a falar do hipopótamo e do crocodilo. Se você ler tudo, é muita coisa. Você vai ver que criação foram esses dois animais que Deus fez. E o Senhor está dizendo para Jó: eu os criei, você pode pescá-lo, dá para brincar com eles. Há um texto que ele diz assim, num dos versículos: não dá para furá-lo, você não consegue furar o crocodilo do Nilo, você não consegue furá-lo com uma faca, tal é a espessura da sua pele. E ele começa a dizer para Jó que criou esses dois animais. E esta é uma explicação que Deus dá a Jó das coisas que ele faz. Aquilo que Deus faz não é domesticável, não é controlável por nós. A nossa vontade não prevalece. Nós precisamos entender, enquanto criaturas, que nós dependemos de Deus para todas as coisas. Jó, apesar das aflições, entendeu tudo isso. O crocodilo não se domestica e nem se controla. As aflições também são incontroláveis. O crocodilo não é negociável. As aflições também não tiramos proveito dela. Não existem armas humanas para que você possa resolver o problema das aflições da vida. Armas comuns não vencem as aflições. Vencer precisa de humildade para corrigirmos nossa vida. Eu estava falando lá atrás do bife com batata assada. Pequenos gestos nossos corrigem nossa postura. Pequenas atitudes nossas mudam a nossa sorte. Nós não conseguimos furar um crocodilo com uma arma profunda, mas quando nós pedimos perdão a alguém, nós mudamos toda uma vida. Quando reconhecemos nossos defeitos, quando temos a humildade de mudar, de obedecer, de sermos submissos, nós mudamos a nossa sorte. Às vezes você não quer mudar, você se acha suficiente, você se acha um máximo, você se basta. E a tua vida é uma miséria por isso. Às vezes o casamento é uma miséria por isso. A vida é uma miséria por isso, porque você não tem no seu coração a humildade de reconhecer que precisa consertar essa dobradiça e tornar a porta da tua vida abrindo e fechando em toda a sua plenitude. Humilha-se diante de Deus, que Ele te exalta na exata medida, na mesma velocidade da tua atitude. Libera a humildade no teu coração. Essa autossuficiência que te toma é bom às vezes profissionalmente, é bom na relação com as pessoas, mas é péssimo na construção do teu caráter, do teu comportamento. Olhe para as pessoas sempre com um olhar de bênção. Abençoa e não amaldiçoa. Tenha as pessoas como superiores, não você se sentindo como tal.
Abençoa as pessoas que estão ao teu lado e que convivem com você. Libere palavras de carinho, de atenção. Não os destrua. Não imponha sobre eles o teu veneno, as tuas atitudes dominadoras, os teus gestos dominadores. Deus tem em você uma porta muito importante. Deus tem em você uma entrada muito importante. Entrarão pelas suas portas vidas importantes que virão a você para receberem a bênção. Passarão pela tua vida vidas importantes que receberão a graça que há em ti. Mas para que essa porta abra e feche, é preciso que a dobradiça seja corrigida. Você não pesca um crocodilo. Você pode dizer assim: eu vou e pesco. Você não pesca. Você diz assim: eu enfrento o hipopótamo. Enfrenta nada. Apesar do hipopótamo ser muito dócil. Você sabe quando o hipopótamo sai do Nilo e entra lá na relva, no mato, os bichos não correm do hipopótamo, porque o hipopótamo só come o verde. O hipopótamo não come carne. Então o hipopótamo não corre e não persegue os animais. Ninguém é comido pelo hipopótamo. Por isso que os bichinhos ficam todos ali perto do hipopótamo, porque ele só vai na plantinha. Às vezes tem pessoas que se sentem assim, acham-se com o poder de enfrentar o hipopótamo. Você não é Deus. Por maior capacidade intelectual que você tenha, você tem poderes limitados. Exercite no teu coração a humildade. Olhe para o Senhor, diga: eu sei que o Senhor pode, todas as tuas coisas não podem ser impedidas. Eu sei que tudo podes. Diga: eu dependo de ti, Criador. Eu dependo de ti, Deus. Eu dependo de ti amanhã, segunda-feira. Eu dependo de ti amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Eu dependo de ti, Senhor. Na sua humildade virá a reversão. Na sua humildade virá a grande mudança da tua vida. Quando Jó disse essas palavras, terminou o tempo do sofrimento de Jó. E no capítulos seguintes, Deus diz a Jó: reúna os teus amigos e manda os amigos procurarem a Jó. E quando Jó ora pelos amigos, Deus lhes dá a graça da devolução de todos os seus bens. O livro de Jó termina, depois desse gesto de humildade, do capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus projetos podem ser impedidos. A humildade de Jó lhe devolve toda a bênção. Tudo que lhe fora tirado, lhe fora dado de forma multiplicada. Ele havia perdido a família, Deus lhe deu uma nova família. Ele havia perdido os empregados, Deus lhe devolveu. Ele havia perdido bois, patrimônio, Deus lhe devolveu. A humildade reverte, a humildade transforma, o reconhecimento transforma as vidas. Você precisa mudar. Sabe, Deus não quer que você coma bife e sola de sapato. Deus quer te dar um filé mignon. Deus quer te dar uma comidinha abençoada. Você merece o melhor. Mas se porém hoje, se porém nestes dias, você comer uma sola de sapato, diga: Deus, eu preferia o outro, mas eu sei que tudo podes, e que nenhuma das tuas vontades podem ser impedidas.
eu agradeço essa sola de sapato e vou comê-la como um filé mignon. E abençoa a sola de sapato para comer e quem o fez também. Para de falar o que você vem na tua cabeça. Para de imprimir, sabe, venenos que vêm do coração de forma violenta e você ainda diz assim, não, eu falo mesmo. Para de falar. Abençoa mais. Da vossa boca saia palavras de consolação, da sua boca saia palavras de elogio, da sua boca saiam palavras de bênção, da sua boca saiam palavras abençoadas. Eu repreendo a maldição que sai da tua boca, eu repreendo a dureza que sai do teu coração, eu repreendo os teus pensamentos naquilo que tens de mais perverso, de mais dominador, de mais terrível. E em nome de Jesus, eu coloco na tua vida um coração sensível, manso, gentil, abençoado, porque você foi construído assim, e o diabo é que desviou a construção abençoada que você recebeu. O diabo é que mudou a tua forma de ser. Você é um ser construído doce, abençoado, controlável. Você mudou porque sobre você imperou domínios que não são do Deus Altíssimo. Recaia sobre a tua cabeça a bênção original da criação abençoada que você teve. Eu quebro maldições de educação, eu quebro maldição de companhias, eu quebro toda espécie de influência maligna que te levou a ser tão rude, tão duro, tão insensível, tão egoísta. Eu desfaço esta obra maligna, esta obra do diabo. Eu determino que se reconstrua uma mente abençoada, feliz, dócil, agraciada com as coisas de Deus. Sobre você, o império do caráter de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da clemência de Deus, da unção poderosa do Senhor, sobre a tua vida é derramada. O melhor de Deus sobre você é derramado. Aleluia. Oh, God. Acabou a força. Já disse Deus, que Deus te faça doce. Eu derramo açúcar sobre vocês. Eu não estou derramando adoçante, eu estou derramando açúcar, porque Deus fez a cana de açúcar e o açúcar. O adoçante não. Adoçante é artificial. Eu quero natural sobre vocês. Eu selo toda a boca dominadora. Eu selo toda a boca que amaldiçoa. Sabe? Eu costuro essa boca para que ela só se abra com palavras abençoadas e doces. Quantos podem comer um bife sola de sapato aqui? Sem quebrar o pau. Sem quebrar o pau. E comer dizendo assim, que filé mignon. Tira esse furor do teu coração. Com esse furor ninguém consegue conviver. Tira de você essa agressividade, essa violência. Produza um coração abençoado, doce. Você não pesca crocodilo e nem jacaré. Se você ler o texto, você vai ver algumas coisas interessantes que fala sobre o crocodilo. Diz que pelos seus narizes saem vapor, chafariz de água. E diz que quando ele abre a boca é terrível o mau cheiro. Sabe, as aflições, muitas vezes você engole mau hálito, muitas vezes você engole cheiro ruim, você come a sola do sapato, mas abranda o teu coração, acalma o teu coração. Seja feliz, seja um ser controlável. Coloque a mão sobre a cabeça, diga: eu recebo essa palavra, em nome de Jesus.